Quando alguém comete um crime, quando a polícia os persegue ou detetives iniciam uma investigação sobre eles, uma vez que suficientes evidências foram coletadas, ou melhor ainda, se eles forem pegos em flagrante ou capturados em câmera, então, inevitavelmente, as algemas são sacadas e a pessoa é presa. Agora, quando a polícia prende alguém, eles leem seus direitos, e é mais ou menos assim. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Agora, não é interessante? Tudo o que você disser voluntariamente pode ser usado contra você. Tudo o que você revelar voluntariamente pode ser usado contra você. Isso não é o que aconteceu com José no Antigo Testamento. José foi escolhido por Deus e ele voluntariamente contou aos seus irmãos o que Deus havia revelado a ele e o que aconteceu. Eles usaram isso contra ele. E se eu te dissesse que existem segredos que os escolhidos nunca devem revelar? Sim, até mesmo os filhos de Deus devem ter certas coisas que eles nunca revelam. O silêncio te torna menos previsível e, portanto, menos vulnerável. Eu iria até dizer que o silêncio pode ser uma maneira de guardar seu coração e proteger seus planos, porque nem todos que sorriem têm boas intenções. Nem todos que aplaudem estão realmente felizes por você, e nem todos que escutam têm intenções puras. Alguns estão ouvindo para que possam usar isso contra você. Então, como um filho de Deus, vamos falar sobre algumas coisas que você nunca deve revelar. Número 1. A primeira coisa que você não deve ter pressa em revelar está relacionada às suas primeiras vitórias e avanços. A menos que o Espírito Santo te impulsione a falar e testemunhar, seja muito cuidadoso com quem você conta sobre seus primeiros avanços. Quando Deus te concede favor em um certo campo, no seu negócio ou na sua carreira, nunca corra para anunciar. Quando Deus te promove, quando Ele aumenta seu território, quando Ele te eleva, não. Nesta era das mídias sociais, corra para anunciar. Salmos 23, verso 5 diz: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A Bíblia nunca te diz para anunciar as bênçãos que Deus te deu. Não. É Deus quem prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Quando o rei Saul foi ungido, o profeta Samuel lhe disse em 1 Samuel 10, uma vez cumpridos estes sinais, faça o que a sua mão achar para fazer, pois Deus está com você. Ele não o encorajou a transmitir nada publicamente, era um segredo sagrado. Então, se você experienciar uma mudança súbita, um movimento súbito de Deus que te eleva, não seja aquele que se vangloria e revela a todos desnecessariamente. O diabo planta pessoas em sua vida que estarão lá apenas para tramar sua queda. Então, tenha cuidado com o que você revela e para quem você revela. Em segundo lugar, o que Deus revelou a você ou colocou no seu coração. Por exemplo, isso pode ser um desejo de ir em uma viagem missionária e você começa a fazer planos, ou talvez você sonhe em ser a pessoa na sua família a abrir e gerir um negócio por si mesmo. Aprenda esta lição. Seja muito cuidadoso ao revelar seus planos futuros e sonhos. O diabo usa pessoas, o diabo usa demônios. Não só você deve ser cuidadoso, mas também orar quando se trata de em quem você confia. Não dê à pessoa errada munição para sabotar você. Provérbios 29, verso 11 diz: Um tolo revela todo o seu sentimento, mas o sábio o guarda até o fim. Devemos prestar atenção na sabedoria deste provérbio. Sim, você pode estar feliz e animado com o que Deus colocou no seu coração, mas lembre-se do aviso. Um tolo revela todo o seu sentimento, mas o sábio o guarda até o fim. Os planos que você tem e os sonhos que você tem são como bebês, precisando de proteção e nutrição durante seus estágios iniciais e frágeis. Compartilhar prematuramente pode te abrir para mal-entendidos, ceticismo e ataques no momento errado. Em vez de buscar validação pública vã, comprometa silenciosamente suas visões à oração.
Deus pode fazer com que você compartilhe pedaços com alguns confidentes de confiança que estarão em oração com você. Aprenda a administrar a revelação com sabedoria. Há um certo nível de segurança no silêncio. Número 3. Uma das coisas mais importantes sobre as quais você deve ter muito cuidado ao revelar diz respeito a assuntos familiares. Todos enfrentamos disputas conjugais, preocupações com a saúde, pressões financeiras, conflitos relacionais com filhos ou outros problemas sensíveis. No entanto, nunca devemos expor descuidadamente o que acontece em casa. O livro de Provérbios nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. No livro de Efésios, somos instruídos: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Tanto o homem quanto a mulher na casa têm um papel a desempenhar, e isso é estar unidos. É o design de Deus para que o marido seja uma cobertura no lar e ame de forma altruísta. E a palavra de Deus chama a mulher sábia para construir seu lar e não destruí-lo. Tudo isso pode ser parcialmente alcançado mantendo assuntos familiares privados. Nem tudo que acontece entre você e seu cônjuge deve ser público. Mesmo que haja desacordos, é sempre melhor lidar com isso dentro de sua casa primeiro. Você não deve se tornar um espetáculo público para os outros. Encorajo você a encontrar conselheiros piedosos e confiáveis, pessoas que têm integridade e que podem ajudá-lo e encorajá-lo orando. Não torne sua família vulnerável, expondo suas imperfeições diante de uma audiência crítica. Como sacerdote do seu lar, trate as questões privadamente e proteja seu círculo íntimo de escrutínios desnecessários. Assuntos familiares requerem sabedoria e privacidade. Não engula a isca do inimigo para ressentimento ou amargura contra entes queridos. Evite difamação que envenena como outros percebem sua família. Qualquer disfunção é uma oportunidade para estender mais graça e perdão. Deus deseja curar e restaurar relacionamentos, mas em um contexto de amor e sigilo, não de drama exposto. Aprenda a restrição, em vez de atirar pedras através de compartilhamentos impulsivos que nunca podem ser totalmente retratados. O quarto e último ponto que você nunca deve revelar são seus encontros espirituais íntimos com Deus. Isso pode ser sonhos e até visões que Deus lhe dá, a menos que você seja impulsionado pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho para encorajar outros. Muitos momentos profundos com Ele são destinados apenas a você. Não transforme rapidamente eventos espirituais sagrados em peças de conversa casuais. A visita a Maria, anunciando sua gravidez imaculada, foi um segredo revelado posteriormente quando uma aparição angelical permitiu. João foi instruído a não escrever os trovões que ouviu em Apocalipse 10. Paulo ouviu coisas inexprimíveis em 2 Coríntios 12, que ele admitiu que ninguém tem permissão para contar. Algumas coisas que Deus revela a nós são como bebês ainda se desenvolvendo no útero. Se eles nascem prematuramente, vão para a atmosfera errada e eles não sobreviverão. Eles não sobreviverão às palavras de desencorajamento dos outros e ao espírito de dúvida que vem dos descrentes. Honre o Senhor, mantendo a intimidade privada. Que o Senhor nos conceda sabedoria para saber quando falar ousadamente e quando cultivar um prudente silêncio interior diante dele sozinho. A segurança, poder e beleza em aprender a arte sagrada de manter sua paz. Encontramos muitas pessoas ao longo de nossas vidas, amigos para uma temporada, amigos para toda a vida, conhecidos e colegas com quem temos relacionamentos razoáveis. Mas aqui está a coisa: o diabo é um diabo maligno. Se ele não pode infiltrar e invadir pela força, ele o fará por engano e inadvertidamente através do seu consentimento. Uma das maneiras pelas quais ele tentará fazer você consentir sem saber é através da nossa rede de relacionamentos.
Se o diabo pode plantar alguém no seu círculo íntimo, então ele sabe que tem uma boa chance de influenciá-lo a fazer a coisa errada. Ele sabe que você é muito mais propenso a ser receptivo quando alguém próximo a você está encorajando você a fazer a coisa errada, ainda mais se essa pessoa estiver ajudando, assistindo e possibilitando você a fazer a coisa errada. E então, a coisa é, você precisa estar alerta aos sinais de que alguém na sua vida pode ter sido plantado pelo diabo para afastá-lo ou puxá-lo para longe de caminhar com o Senhor. Agora, o primeiro sinal que você deve procurar é provavelmente o mais óbvio, e isso é a pessoa que te encoraja a fazer o errado. O inimigo sempre plantará pessoas ou uma pessoa que encoraja e te aplaude. Esse é o tipo de pessoa que te encoraja a ir a lugares que você sabe que não deveria ir. Esse é o tipo de pessoa que te incentiva. Ah, não tem nada de errado com um pouco de diversão de vez em quando, eles dirão. Pare de ser tão rígido, pare de ser tão santo. Um drink não vai te fazer um pecador. Essa pessoa é uma pessoa perigosa. Ela é uma ameaça à sua salvação. A tradução, amplificada para 1 Coríntios 15, versos 33 e 34, diz: Não se deixe enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Seja sensato e sóbrio. Acorde do seu estupor espiritual como deveria e pare de pecar, pois alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Vocês são vergonhosamente ignorantes a respeito dele e ignoram suas verdades. Eu digo isso para a sua vergonha. Como más companhias corrompem bons costumes, você pergunta? Bem, eles te encorajam a fazer a coisa errada, eles te encorajam a pecar, eles tentam fazer você comprometer sua integridade. Eles são o tipo de pessoa que te dirá coisas como, tudo bem de vez em quando. Mas esteja avisado, esse é o tipo de má companhia que corrompe, eles te empurram e puxam para o pecado. E como filhos de Deus, uma vez que identificamos tais pessoas em nossas vidas, precisamos nos separar delas. Agora, o segundo sinal de que alguém na sua vida foi plantado pelo diabo é que eles tentam controlar e manipular você. Pense dessa maneira. Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, em sua majestade e glória, Ele não te controla. Ele não te força a fazer nada. O Espírito Santo pode te convencer, mas convicção no coração e manipulação são duas coisas muito diferentes. Agora, quando você encontra alguém que tenta te controlar, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Deus te deu livre-arbítrio. Ele te deu a habilidade e capacidade de fazer escolhas. E sempre que alguém tenta tirar isso de você, sempre que alguém tenta impor sua vontade sobre você, eles estão sendo usados pelo diabo. Se você olhar ao longo da Bíblia, verá que qualquer um que tinha esse espírito de controle estava sendo usado pelo diabo. Jezabel tinha esse espírito controlador. Nabucodonosor tinha esse espírito. De fato, era tão forte nele que ele construiu uma estátua de ouro de si mesmo e exigiu que todos se curvassem e a adorassem. E quando 3 meninos hebreus, de nome Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram, ele os jogou em uma fornalha. Isso é um espírito perverso e controlador. Se você identificar esse espírito em alguém dentro do seu círculo íntimo, eu te encorajo a se afastar, se separar. É assim que você será protegido. O terceiro sinal de que alguém é enviado pelo diabo é o que eu gostaria de chamar de facilitador. O facilitador é realmente usado pelo inimigo porque essa pessoa vai além de encorajar você a pecar. Eles ultrapassam a manipulação para que você peque. Eles fornecem os recursos para você pecar. O facilitador dará dinheiro ao viciado para alimentar seu hábito. O facilitador convidará o homem casado para um evento com mulheres solteiras e o ajudará a mentir para sua esposa, dizendo que estará fora da cidade por alguns dias por causa do trabalho. Se você é uma pessoa inclinada à luxúria, o facilitador tornará possível para você agir conforme essa luxúria. O facilitador vai facilitar. Eles fornecerão os recursos e tudo o que é necessário para você fazer o que não deve fazer e estar onde não deveria estar.
O facilitador é uma pessoa perigosa porque eles tornam possível para você pecar. E Jesus deu um aviso muito severo e sério àqueles que possibilitam outros a pecar. Veja o que Marcos 9, verso 42 diz. Mas qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem e confiam em mim, seria melhor para ele se uma grande pedra de moinho, uma que requer a força de um burro para girá-la, fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse lançado ao mar. Essas são palavras fortes para ilustrar a severidade da punição que seguiria se alguém levasse outros a pecar. Então, tenha cuidado, avalie seu círculo íntimo. Há alguém que te possibilita pecar, porque se há, essa não é a tipo de pessoa com quem você deveria estar. Agora, o último tipo de pessoa que você precisa evitar é o desencorajador. O desencorajador é aquele que te afasta de Deus. Eles fazem você questionar Deus. O desencorajador pode não necessariamente te possibilitar pecar ou encorajar você a pecar, mas aqui está o que eles farão. Eles te dissuadirão de participar daquele grupo de estudo bíblico na quarta-feira. Eles te convencerão a não ir àquela reunião de oração. Eles darão 1001 razões pelas quais você deve assistir ao jogo ou ir a este evento, e dirão como perder um culto não vai te prejudicar. Este é o tipo de má companhia que você não quer por perto. O desencorajador questionará seu pastor. Eles apresentarão o caso de como a igreja é toda sobre lucro. Eles destacarão como as pessoas da igreja te tratam, tudo negativo, eles pegarão nisso. E então esteja ciente, tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Eles nunca te dirão que não existe igreja perfeita. Eles nunca te dirão que se você continuar faltando e negligenciando sua vida de oração, você não progredirá como cristão. Você será impotente como cristão. Portanto, no geral, oro para que você esteja vigilante contra pessoas que o encorajam a pecar, que lhe possibilitam pecar. Mantenha-se longe desses tipos de pessoas. Companhia maligna corrompe bons hábitos. Ore para que Deus revele cada indivíduo que foi plantado pelo inimigo em sua vida. Mas especialmente, ore para que Deus o conduza a pessoas que são fortes na fé, para que vocês possam se fortalecer mutuamente e encorajar uns aos outros nas coisas do Senhor. A Bíblia faz inúmeras referências sobre os tipos de pessoas das quais você não deve se aproximar. E antes de prosseguir, reserve um momento para responder à pergunta: Deus aprovaria todos que estão no meu círculo de influência? Salmos 1, verso 1. Pinta uma imagem clara ao falar sobre os tipos de pessoas que deveriam estar em nossas vidas, porque a Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há tanta sabedoria e orientação neste único versículo quando você realmente o examina. Uma pessoa é abençoada quando é diligente sobre com quem ela anda, em qual caminho ela se detém e em qual assento ela se senta. Portanto, faça a si mesmo as seguintes perguntas sobre aqueles ao seu redor: com quem estou andando? Em qual caminho estou me detendo? E onde estou me sentando? Agora, quem são as pessoas ímpias? Você precisa estar atento àqueles que estão moralmente errados, àqueles que são ativamente maus, àqueles que são perversos ou injustos. Sua fé, sua salvação é uma coisa preciosa que você tem que guardar e nutrir. Ao andar sob o conselho dos ímpios, você está colocando sua fé e salvação em risco. Agora, este ensinamento não é para dizer que você não pode ou não deve interagir com descrentes. Não, pelo contrário, devemos ministrar a eles e mostrar-lhes o amor de Deus. No entanto, a Bíblia deixa claro que não é aconselhável andar sob o conselho deles, o que significa seus conselhos ou orientações. Essa é a parte chave para entender. Não é aconselhável fazer isso, e nos é dito muitas vezes. 1 Coríntios 15, verso 33 diz: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, verso 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Todos com quem você se depara têm um certo caráter.
Alguns têm um caráter ruim e exibem traços tóxicos, enquanto outros são o completo oposto e têm um caráter sólido, divino. Essas são as pessoas que exibirão o fruto do Espírito. Eles vão encorajar você, orar com você, mostrar-lhe um amor divino e terão um espírito doce. No final do dia, precisamos ser pessoas que oram e têm discernimento porque temos que nos proteger. Você não pode simplesmente permitir que qualquer um entre em sua vida. Observe o caráter deles, estude o caráter deles, porque de uma forma ou de outra, eles terão um impacto sobre você. As pessoas podem ter um impacto sobre você. Algumas pessoas são honestas, enquanto outras são enganadoras. Algumas são confiáveis, enquanto outras são mentirosas. Algumas têm uma grande ética de trabalho, enquanto outras são preguiçosas. Seu caráter influenciará aqueles ao seu redor para o bem ou para o mal. E da mesma forma, o caráter daqueles mais próximos a você influenciará você para o bem ou para o mal. Então, aqui está a coisa. Quem quer que você decida andar, formar uma amizade, recuse-se a ser desviado, recuse-se a ser influenciado, recuse-se a ser afastado da verdade e levado ao erro e ao pecado. É uma rua de mão única quando nos associamos com pessoas malignas. E essa rua de mão única leva você da pureza à contaminação, da santidade ao pecado, da luz à escuridão, do valor e valor à corrupção e decadência. Quando se trata de com quem devemos e não devemos nos associar, a Bíblia é clara. Somos instruídos a não nos unirmos com descrentes. Que comunhão a justiça e a iniquidade têm? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Santos de Deus, somos chamados a sair do meio deles e nos separar. Através destas palavras, somos guiados por uma trilha de sabedoria divina e vigilância espiritual. Que cada um de nós, com corações humildes e espíritos atentos, busque incessantemente a companhia daqueles que nos elevam, que nos inspiram a alcançar alturas maiores em nossa fé e em nosso caminhar com Deus. Que possamos ser faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas sombras da dúvida e do desânimo, mantendo firmemente em nossos corações a verdade eterna de que, sob a orientação do Senhor, nosso caminho é sempre para a frente, para o bem, para o santo. Permita que esta reflexão sirva como um lembrete constante para avaliar com discernimento e amor os laços que formamos, reconhecendo que cada relacionamento carrega consigo o potencial de nos aproximar de nossa essência divina ou nos afastar dela. Com os olhos fixos no exemplo imaculado de Cristo, que nossa jornada seja pontuada por atos de bondade, palavras de encorajamento e uma fé inabalável que nos sustenta mesmo nos momentos mais desafiadores. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.